Anúncio de nova taxa de 50% a produtos brasileiros gera crise diplomática e abala 200 anos de relação entre Brasil e Estados Unidos. E você vai ver ainda. Fernando Haddad afirma que família Bolsonaro pode ter contribuído para a decisão de Trump. E ainda, pelo quarto mês seguido, a inflação oficial do país perde força em junho. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quinta-feira. Você fica muito bem informado agora com as principais notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu aos Estados Unidos e afirmou que o Brasil vai responder pela lei de reciprocidade caso Donald Trump cumpra a ameaça de 50% sobre todas as exportações brasileiras. Em carta ao presidente Lula, nesta quarta-feira, as tarifas passam a valer a partir do dia 1º de agosto. No texto, o republicano ainda critica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que classifica como um caça às bruxas. Qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Foi o que publicou na rede social X o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, após o colega americano Donald Trump ameaçar impor sobretaxas de 50% sobre produtos brasileiros. A lei, aprovada por unanimidade pelo Congresso em abril, deu instrumentos ao Executivo para reagir a barreiras comerciais, podendo suspender concessões comerciais, investimentos e obrigações relacionados a direitos de propriedade intelectual. Mais cedo, o republicano postou na plataforma Truth Social uma carta endereçada ao petista, em que anunciava o aumento das tarifas sobre importações brasileiras em retaliação ao julgamento por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado político. Lula afirmou que o processo no Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. O representante da extrema-direita pode enfrentar até 40 anos de prisão se for considerado culpado de liderar uma organização criminosa para impedir a posse de Lula após as eleições de 2022. No X, o petista também fez referência às críticas de Trump às ações da justiça brasileira relacionadas à atuação nas redes sociais. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro agradeceu ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após esse anúncio de tarifa de 50% aos produtos exportados ao país. Na mensagem, ele disse esperar que as autoridades brasileiras agora tratem esses assuntos com a seriedade que merecem. O agro e a indústria afirmaram que sobretaxas de Trump são injustas e ameaçam empregos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que essa decisão em taxar o Brasil em 50% foi uma decisão política. Para ele, a medida anunciada é insustentável e não vai se manter. Haddad falou que não há racionalidade econômica na decisão de Trump em taxar produtos brasileiros. Segundo ele, o Brasil teve, nos últimos 15 anos, um déficit de bens e serviços de mais de 400 bilhões de dólares dos Estados Unidos. O ministro também culpou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro por ter contribuído para a decisão de Trump. Mas, para Haddad, a tendência é que Trump recue da decisão. O ministro lembrou que quando a tarifa estava em 10%, o próprio secretário do Tesouro americano reconheceu que era possível negociar uma redução. Hoje nós estamos falando de uma tarifa insustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, de 50%. Então, eu não acredito que essa situação vai se manter. Primeiro porque nós temos uma diplomacia reconhecida no mundo inteiro como uma das mais profissionais. O nosso Itamaraty sabe negociar, sabe sentar à mesa. Nós estamos com negociações ultra complexas com a União Europeia, em acordos bilaterais
com vários países do mundo. Então, a única explicação é de caráter político envolvendo a família Bolsonaro. Isso não é uma acusação infundada que eu estou fazendo. O próprio Eduardo Bolsonaro disse a público que, se não vier o perdão, as coisas tendem a piorar. Para trazer um panorama sobre esse cenário geopolítico, os efeitos do tarifaço de Trump no Brasil, vamos ouvir agora a análise do professor de Relações Internacionais e doutor em Direito Internacional, Vladimir Feijó. Professor, bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite hoje. Ei, Tabata, é uma satisfação estar mais uma vez contigo. Satisfação toda nossa, professora. A gente recebeu, então, né, essa bomba de Donald Trump e aí mais uma ofensiva do presidente americano, só que agora é contra o Brasil. Domingo, o professor Trump fez uma postagem defendendo o Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe de Estado, e agora esse anúncio de sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros. Só que tudo isso, professor, veio logo após a cúpula do BRICS. Na sua análise, esse conflito, ele tem mais relação com o bloco ou com o Bolsonaro de fato? Os dois podem ser verdades, Tabata. Fato é que, economicamente, não tem lógica nenhuma. O Prêmio Nobel da Economia, Paul Krugman, fez essa postagem, considera que a medida seria motivo suficiente do Donald Trump ser empichado a usar esse tipo de medidas para qualquer ganho. Os principais jornais dos Estados Unidos têm acusado os Estados Unidos, do Donald Trump, dessa última rodada de novo tarifaço, de acreditar que impostos que os americanos vão pagar para tentar intimidar outros governos servem para qualquer coisa. O Brasil é o segundo país que teve uma justificativa fora do padrão, que era a ideia de déficit. Só que, no caso, o Brasil é quem é deficitário. No caso da Colômbia, teve o problema de imigrantes e, no caso do Brasil, essa acusação de liberdade de expressão, questões eleitorais e a defesa pessoal do Jair Bolsonaro. Porém, Tabata, está certíssima você nessa análise que no grande jogo geopolítico, Donald Trump talvez tenha usado essa pressão da economia e da sociedade interna brasileira para tentar afastar o Brasil dos BRICS. Eu imagino que, pelo contrário, isso só deve reforçar o apoio. O agro do Brasil depende dos insumos que vêm da Rússia e do Irã. Não estar dentro dos BRICS, em poucos meses, toda a produção de milho, soja e mesmo de gado, que depende dessa ureia importada, para de funcionar. E o agro brasileiro não vai dar costas a isso. A indústria do Brasil cada vez mais compra maquinário do leste da Ásia, assim como vende os seus produtos semi-manufaturados para os países do leste asiático, o que só deve reforçar agora depois dessa medida. Professor, esse artigo que você mencionou, do Paul Krugman, ele é um professor da Universidade de Nova York, né? Um professor conceituadíssimo, ganhou o Nobel de Economia em 2008. Nesse artigo que você mencionou, ele traz um cálculo sobre as exportações para os Estados Unidos que representam menos de 2% do PIB brasileiro, né? Apesar de ser 2%, parece um número baixo, ainda assim causam efeitos, como você mesmo disse, né, agora há pouco. Na sua análise, essas taxas, elas devem se manter ou Trump ele está fazendo uma ameaça e hoje ainda, daqui a uns dias, ele pode voltar atrás, assim como fez com outros países? Tanto do jogo geopolítico quanto do funcionamento da economia, ele deve receber pressões do mercado americano, além do mercado brasileiro, com muita informação, para mostrar que é prejudicial a manutenção dessa alíquota para os dois lados. E que o Brasil, apesar de poder, como estamos no meio do ano, perder 0,3% de crescimento econômico, que deixaria de ter, isso só acontece, tá, se a gente não encontrar consumidores à
alternativos aos Estados Unidos. E dos principais produtos que a gente vende para os americanos, existem outras demandas. Petróleo bruto, os europeus desejam, os indianos também desejam, suco e frutas. Muitos países desejam até para combater a inflação. Aeronaves, poucos países do mundo estão dando conta de produzir avião e tem uma demanda retida. Da mesma forma, celulose, cana-de-açúcar, né, que pode servir tanto de açúcar como para biocombustíveis. Então, é possível que, em algum tempo, se essa medida realmente se sustentar ao longo de agosto, os vendedores brasileiros encontrem mercados alternativos. Agora, professor, você acredita que a intenção de Trump também, trazendo Jair Bolsonaro para esse conflito, é interferir no processo das eleições do próximo ano aqui no Brasil? É uma tentativa de fazer prioridade, assim como é inadequado brasileiros optarem por um ou outro candidato antes da vitória, o inverso também é verdadeiro. No caso específico do Jair Bolsonaro, ele já está inelegível por processo da Justiça Eleitoral e pode ter outras condenações por crimes ainda mais graves, né, que é a tentativa de ruptura do sistema democrático brasileiro. E essa visão de mandar uma carta para o presidente do Brasil determinar a interrupção de julgamento do judiciário ou dar perdão, que no caso do Brasil não é possível, quando muito seria a anistia, é contra o esquema de separação de poderes, ou não conhece a legislação brasileira ou está tentando mesmo fazer uma imposição, uma ingerência do funcionamento interno. Professor, na sua avaliação, esse apoio ao ex-presidente Bolsonaro pode ter um efeito contrário do que se espera? Por exemplo, como aconteceu nas eleições do Canadá? Isso, eu imagino que qualquer país atacado, a tendência é que governo e oposição se aproximem e apenas os radicais ficam mais isolados. Aconteceu no Canadá, unidade nacional, depois do tarifaço, aconteceu no México, a oposição caiu muito, assim como alguns países europeus estão repensando essa parceria estratégica. Então, se os Estados Unidos não é muito confiável, qualquer candidato que diga de um alinhamento automático pode ser que perde parte do eleitorado exatamente porque dá um tiro no pé do próprio brasileiro, né? Em vez de defender o Brasil, defender os interesses especiais ou pessoais dessas pessoas. Algo que um editorial de um grande veículo do Brasil falou que parece ser dois clãs de máfia se defendendo, o clã Bolsonaro e o clã do Trump. Professor, a resposta do presidente Lula, a nota que ele publicou, divulgou ontem, ela é bem firme, né? Na sua avaliação, foi uma postura correta? Pode gerar ainda mais crise com a diplomacia dos Estados Unidos? Como que ficou, na sua avaliação, essa resposta, essa reação do presidente Lula? Tabata, as palavras foram acertadas, não acho que houve exagero. Eu faço um julgamento porque venho do direito internacional, que é um sinal de declínio do Ocidente como um todo, fazer política internacional via Twitter, Instagram e mídias sociais. Os canais tradicionais, através dos embaixadores, telefonemas e cartas físicas, são muito mais adequadas do que, desculpa usar a expressão, jogar para a galera na mídia social. Mesmo Lula tendo escrito em português e a mesma postagem em inglês, eu teria preferível que evitasse fazer isso, que comunicasse com os brasileiros de outra forma, né? A defesa do interesse nacional. Mas se a mensagem é para o Donald Trump, eu preferiria que viesse através do Itamaraty ou um telefonema direto para ele. Professor, muito obrigada, viu, pela sua análise, pela entrevista. Foi um prazer, como sempre. Até uma próxima. Até breve, espero eu. Abraço, bom trabalho. Um abraço, muito obrigada, um ótimo dia. Nós ouvimos a análise do doutor de Direito Internacional Vladimir Feijó. E veja a seguir, cai a inflação oficial do país em junho. E agora na sua tela, imagens ao vivo da cidade de Paranaíta, Mato Grosso, 32 graus neste momento. Nós voltamos já.
O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. Pelo quarto mês seguido, a inflação oficial do país perdeu força em junho. Segundo o IBGE, o indicador foi puxado pela queda no preço dos alimentos. A inflação desacelerou em junho e fechou em 0,24%. Dados apresentados pelo IBGE revelaram que a variação é menor registrada no ano. Já em relação a junho do ano passado, de 0,21%, a taxa ficou maior. Já a variação anual do IPCA voltou a ganhar ritmo. Após interrupção da trajetória de 4 altas seguidas em maio, a inflação acumulada em 12 meses subiu para 5,35% no intervalo entre julho de 2024 e junho deste ano. No período, o IPCA superou o limite da meta de 4,5%. Mas, no acumulado do ano, ou seja, no primeiro semestre, a inflação totaliza 2,99%. A inflação dos alimentos e bebidas recuou. A baixa de 0,18%, a primeira registrada pelo grupo de despesas desde agosto do ano passado. A queda foi influenciada pelo custo da alimentação no domicílio, que passou de 0,02% em maio para menos 0,43% em junho. A primeira deflação dos alimentos foi influenciada pela redução do preço do ovo de galinha, do arroz e das frutas. A inflação oficial é calculada a partir de 377 produtos e serviços. E olha, mudando de assunto, o clima da cidade de São Paulo foi completamente diferente nesta quarta-feira. Ontem, no feriado da Revolução Constitucionalista de 32, milhares de pessoas participaram do Show da Fé Juventude. Foram várias horas com o primeiro evento a céu aberto da Igreja Internacional da Graça de Deus desde a pandemia. E eu estive lá e trago agora a reportagem completa sobre esse grande dia. Vamos pular de alegria, vamos cantar sem divisão. Um dia inesquecível. Milhares de pessoas unidas com um só propósito. A Avenida São João, no centro da capital paulista, ficou pequena diante da multidão reunida no Show da Fé Juventude. Neste lugar, cante, tu és real. Deixa a tua voz ecoar, em nome de Jesus. Mais de 10 mil vozes e uma só fé. Gente de todos os lugares, da capital à região metropolitana, do interior e até outros estados. Eu creio que está sendo uma festa ainda, vamos até o final. Tá o Jael Soares, depois tem o Tiago Pérez, depois tem a oração final. Mas é o dia da família, né? Dia Internacional da Família. No início do evento, o pastor Jaime de Amorim Campos conduziu a mini vigília. Foram 180 minutos para consagrar a vida e a família a Deus. Vem unção de Deus neste lugar de uma maneira especial. Senhor, vem tomar conta deste evento agora, Senhor, no Dia Internacional da Família, na graça de Deus. Ao longo do dia, essas milhares de pessoas foram abastecidas pela mensagem do Evangelho. Esse é o segredo. Se você quer trazer a sua família, você tem que andar com Deus. Fé e adoração. É assim que o dia de hoje, 9 de julho de 2025, ficará marcado na vida de milhares de pessoas. Pessoas de todas as idades, desde crianças até os mais velhos. Pessoas que vieram de todas as partes de São Paulo e de outras regiões do Brasil. Aqui para a região central de São Paulo, em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Esses eventos marcam o coração de gerações, o coração de todas as pessoas que estão presentes conosco. Dessa vez não vai ser diferente não. Deus vai abençoar muito em nome de Jesus. No ritmo do forró e a alegria do Nordeste, o pastor Fernandes Lima animou o show e ainda ministrou o Evangelho. Ele te deu vida abundante e oportunidade para viver na luz. Quem te garante essa vitória é o Senhor Jesus.
Eu quero ouvir agora, ei. E determine, 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 determine a bênção. Quando Deus reúne o povo dele é sempre para oferecer o melhor. E o que eu preparei, tudo hoje vai ser ao vivo, né? Poucas pessoas me veem fazendo ao vivo com sanfona, com triângulo, com todos os padrões musicais do forró que temos, e eu espero que a palavra também, essa união da família, isso é muito importante. Então a expectativa sempre é boa, é melhor. 7 horas ininterruptas de programação. Um evento grandioso dedicado ao renovo e fortalecimento da vida espiritual. O show da Fé Juventude ficará marcado na história. Vamos declarar isso, você morreu. Sempre que você tem um encontro com Deus, a pessoa sempre tem algo diferente. Quando você tem um encontro com Deus, sempre tem algo que marca a sua vida. A oração, como a própria reunião, é um diálogo com Deus. Você fala com Deus, mas Deus fala contigo. 2, eu vou pular daqui. 3, tira o teu pé. Um dia realmente para entrar na história. E a gente encerra a edição desta quinta-feira com imagens, mais imagens desse grande dia, Show da Fé Juventude. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você, até amanhã.